Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos aqui em seu nome, agradecidos pelas bênçãos que nós recebemos, pela sustentação, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos carrega no colo nos momentos de dor, que nos inspira nos momentos de dúvida e que nos acolhe, Senhor, mesmo quando não pedimos. Obrigada, Mestre, pela oportunidade de estudo. E assim vamos, junto com a Lúcia, fazendo a prece inicial do estudo de hoje. Guardando no coração as palavras ditas pela Ana em relação ao amor que Deus, nosso Pai, tem por nós. Lembrando que a sua misericórdia infinita não nos desampara nunca, em qualquer circunstância, nos bons momentos ou nos momentos difíceis, como falou a Ana. Mas muito especialmente nos ampara num momento como esse, em que nós abrimos as portas do nosso coração, da nossa mente, para estudar a mensagem de Jesus, tão claramente, tão lindamente ensinada por André Luiz. Então, humildemente, conscientes de nossas naturais limitações, espíritos imperfeitos que ainda somos, nós pedimos nesse instante aos mentores amigos que fazem a cobertura espiritual desse nosso trabalho, desse nosso estudo, que nos tragam aquele passe espiritual direto, aquela transfusão de energias positivas e luminosas, que iluminem a nossa mente, o nosso coração, que despertem a nossa consciência, para que nós possamos entender, assimilar para viver tudo aquilo que vamos estudar juntos nessa noite. E pedimos que essa mesma sustentação, esse mesmo socorro espiritual, possa ser levado para todos da nossa equipe, mesmo ausentes, onde quer que eles se encontrem, que eles recebam esse abraço fraterno e essa sustentação dos mensageiros de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, esse capítulo que a gente vai tá estudando, retratando tanto a força da prece, o impacto que isso pode ter na vida da gente. No caso dessa menina novinha, de 14 anos, e aí a gente vê que a idade cronológica não tem nada a ver com a idade do espírito. É que nós, dentro das nossas famílias, muitas vezes a gente olha para os nossos pais e a gente tem aí cobrança em relação aos nossos pais por um nível que eles não têm capacitação para entregar. Então lembrar que todos nós somos imperfeitos, que a gente vem numa família para trabalhar junto, para aprender junto, para um ajudar o outro. E essa ajuda pode vir de qualquer lado. Pode vir da mãe para o filho, do pai para a filha, ou dos filhos para os pais, ou dos próprios irmãos. É a gente que precisa estar atento para prestar atenção, né? Onde é que está aquele anjo que veio ajudar a gente dentro de casa? Bom, a Evelina então faz essa prece, e essa prece recebe um apelido engraçado de prece refratada, que fica claro que é. E isso é tão normal a gente pensar, né? Porque com tantas religiões no mundo, religiões tão diferentes, que algumas ainda têm ídolos que rezam na frente de estátuas, enfim, se Deus não ouvisse essas preces simplesmente porque elas não são feitas de acordo com a realidade, já imaginou quantas pessoas ficariam sem prece? Então, nesse caso, ela está fazendo a prece não pedindo para um santo ou para uma imagem de um deus, de uma deusa, mas para a própria mãe.
Aí, mais uma vez, a gente lembrando a responsabilidade do nosso papel como mãe, esse suporte invisível, essa ajuda que a gente pode dar para os filhos antes, durante e depois da morte física da gente, né? Mas a mãe não está pronta para ajudar. Então, é muito fácil a gente ver isso, né? Essa realidade. Quantas vezes a gente não reza para um pai, para uma mãe que já faleceu, para um avô, para uma avó? Isso é muito normal. Muitas vezes aquele espírito foi um espírito bom, mas infelizmente ele não tem o conhecimento necessário ou as ferramentas necessárias para conseguir ajudar. Não é porque ele não queira, é simplesmente porque ele não está pronto. Mas mesmo a gente rezando para a pessoa errada, entre aspas, essa prece é ouvida pelos mensageiros de Deus. E a gente vê que nessa casa já existia aí um espírito guardião da família. Que isso é muito importante a gente saber também. Que cada um de nós, apesar de termos, além de termos os nossos anjos da guarda, cada um tem o seu, esse espírito que acompanha a gente durante várias encarnações. Então, o meu anjo da guarda que cuida de mim hoje é o mesmo que cuidou nas minhas encarnações anteriores. Ele me conhece, ele sabe direitinho as qualidades e os defeitos, os meus vícios, os meus erros de passado. Ele sabe qual é o meu programa, qual é o meu ajuste com a lei. Quando a gente forma uma família, a gente ganha também um protetor para a família. Quando a gente faz evangelho, esse protetor, esse anjo da guarda, que muitas vezes é um familiar, ele vem para o nosso evangelho. Quando a gente começa a fazer evangelho no lar, ou quando a gente faz um estudo como esse, aí nós recebemos o suporte de outros mentores, que acabam vendo a gente como participantes, como colaboradores do trabalho deles. Então, a gente começa pedindo ajuda e, à medida que nós vamos melhorando, nós conseguimos fazer um pouco. A gente recebe muito mais do que dá, mas a gente consegue dar. Então, nesse caso, a prece dela para a mãe não deu certo, mas a prece não foi perdida. Ela foi desviada para outro lugar. Ela foi desviada justamente na mão daquele que poderia estar socorrendo, que tinha não só os méritos para conseguir encontrar as pessoas certas para ajudar, mas que também, como a gente viu, conhecia a história dela. Olha que coisa inacreditável, né? Clarencio, ministro, nosso lar, super responsabilidade. Quantas pessoas reencarnam por dia lá que sai da colônia do nosso lar? Ele conhecia o caso específico que a gente está estudando. Então, para a gente não esquecer que nós nunca estamos sozinhos, que os compromissos que a gente assume no plano espiritual, eles vêm junto com uma equipe para ajudar a gente a ser bem-sucedido. O amparo vem mesmo sem a gente saber, né? Como a gente vê aí nesse caso, a mãe Odila, mãe desencarnada, ela está sendo ajudada há tempos. Ela só não está recebendo a ajuda porque ela está fechada dentro da sua própria concha e não está conseguindo ouvir aqueles conselhos. A ajuda está ali para que ela consiga encontrar paz. Mas não é isso que ela quer, o que ela quer é vingança. Então, na hora que a gente achar que as coisas estão complicadas, que a gente não vai dar conta, que o peso está muito maior, que a gente aguenta, nós precisamos lembrar que nunca estamos sós. Que a ajuda está aí. Que tem um time maior do que um time de futebol do outro lado, cuidando da gente. E que se eles não conseguirem
com as próprias mãos ajudar a gente, eles vão encontrar outros servidores que consigam preencher as lacunas que são necessárias para que a gente possa ser ajudado. Agora, uma mensagem importante que ele dá é que todo mundo reencarna com um programa. Esse programa pode ser um programa mais fácil ou um programa mais difícil. Ele fala que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que dar. Então, quer dizer, então vale a pena eu saber mais, porque se eu sei mais, eu vou ter mais responsabilidade? Sim, mas não é assim a vida, não é assim que a gente cresce. Eu não posso colocar nas mãos de uma criança de 3 anos a responsabilidade de tocar uma casa. À medida que a gente cresce, a nossa responsabilidade passa de estudar para a produção, né? Para a criação. E é isso que eles estão esperando da gente, né? Esse crescimento mais amplo, mas do lado espiritual. E da mesma forma que a gente passa pelos testes durante a escola, durante primário, ginásio, colegial, nós vamos passar pelos testes também, por causa desse programa que a gente assumiu no plano espiritual. Esse programa são as coisas que a gente tem que fazer aqui na Terra. Então ele fala, a gente tem os nossos débitos a resgatar. E para resgatar esses débitos, a gente vai ter que trabalhar na área A, na área B, na área C. Nós temos o nosso livre-arbítrio para que a gente possa fazer as escolhas que são mais cabíveis, mais acertadas na hora do nosso programa. Mas muitas vezes a gente dá uma de aluno preguiçoso e pensa, não, vou fingir que eu não estou ouvindo isso, sai para lá, não quero saber. Eu quero ver televisão em vez de ter que estudar matemática. Então eu quero farriar em vez de cuidar da minha família. Eu quero ser impaciente em vez de tolerar meus pais. Eu quero vingança em vez de saber jogar fora o rancor, a dor. E isso tudo que eu estou fazendo é incrementando, complicando o programa de serviço que eu tinha aqui. Na escola, o nosso teste era aprender português, inglês, matemática, ciências. Aqui o teste que ele está falando é de perdão, é de resignação, é de paciência, é de serviço de caridade, é de desapego de pai, desapego de mãe, desapego de filho, desapego de marido, desapego de esposa. Gente, lembrando que nós estamos aqui como espíritos eternos, num tempo muito curto, com essa roupagem que a gente tem, e que essa roupagem vai ficar embaixo da terra quando a gente morrer, né? O livre-arbítrio com isso, da gente, acaba sendo limitado. Então, da mesma forma que Deus dá para nós as variáveis para que a gente possa tomar a decisão, existe um planejamento. E é por isso que a gente vê gente querendo tanto uma coisa, correndo tanto atrás e não conseguindo. E para outras pessoas é tão fácil, né? Porque cada um tem a lição que precisa ser aprendida. E para passar por essa lição, existe um critério que precisa ser submetido. Que muitas vezes não é o critério que eu quero nessa vida, que eu gostaria de fazer. Mas esse critério é o critério definido por Deus para o meu crescimento como espírito eterno. E aí vem então a prece da Evelina, né? A gente já falou um pouco disso. A responsabilidade de nós como pais, pai e mãe, né? Então, no caso dela, ela tá meio que jogada fora dos dois lados. Como será que ela estaria se o pai tivesse numa condição de equilíbrio melhor? A gente não está criticando, a gente simplesmente está analisando a situação da Evelina, entendendo a dor que estão passando naquela casa. Mas de repente a gente tem uma menina de 14, 15 anos que está sofrendo porque perdeu a mãe
e está desamparada porque o pai está com a cabeça cheia com outros problemas, com outras dores. E esse podia ser a porta para ela perder a encarnação dela. Em vez dela estar rezando, em vez de ela estar fazendo crochê como ela estava fazendo, e se ela estivesse na rua? Se ela estivesse usando droga? Se ela procurasse más companhias? Se ela resolvesse aproveitar a vida, encontrar uma tribo de outras criaturas semelhantes, que estivessem passando por coisas semelhantes, mas que não estariam dando muito conselho. Daí a responsabilidade da gente ver que nessa idade as crianças são muito suscetíveis, muito frágeis. A importância da presença dos pais, do amparo, de segurar a mão, de auxiliar, de ajudar nas dores que elas possam estar passando, né? Essa supervisão é fundamental. Depois, outra coisa que eu queria comentar com vocês é o vínculo familiar. Esse vínculo familiar, ele não é por acaso que acontece. O vínculo familiar vem com aquelas pessoas que a gente precisa aprender juntos ou ajudar. Dentro de casa, a gente conhece casos onde o pai não conversa com a mãe, os filhos não compreendem os irmãos, enfim. E a gente se amarra a problemas circunstanciais, se esquecendo que o objetivo da família é o amor, é o ajuste, é o ajudarmos uns aos outros. Agora, apesar da gente vir com essa bagagem, que às vezes fica difícil, né? Porque tem algumas pessoas que a gente tem mais afinidade, outras a gente não tem afinidade. O exercício, então, tem que ser o exercício de perdão, de compaixão, de empatia, de pelo menos não guardar mágoa, de não ter cobrança. Lembrando que aqueles que cobram mais da gente hoje são aqueles com quem a gente feriu mais. São os nossos débitos de passado, que nessa vida vem aí chamar a nossa atenção, puxar a nossa orelha. Né? E durante a ajuda que eles dão até a Evelina, a gente vê a ajuda especificamente do Clarencio e o passe, a sensação de equilíbrio, de paz. Que é a sensação que a gente sente muitas vezes, quando a gente faz uma prece, quando a gente lê um livro bom, quando a gente se liga à sintonia mais elevada. Se ela tivesse numa sintonia negativa como a da mãe, provavelmente a ajuda que o Clarencio deu a ela teria tido um impacto muito menor, porque ela não estaria receptiva para receber toda a sustentação magnética, toda essa transfusão de vitaminas espirituais que ela estava recebendo. Mas imediatamente ela muda. E ele fala muito do olhar. Eu achei interessante isso. Ele fala do olhar da Evelina, ele fala do olhar da mãe da Evelina, mostrando que os olhos da gente, são o espelho da alma, é onde a gente guarda os nossos sentimentos, né? E quando nossos olhos são puros, a gente enxerga coisas boas na vida. Quando a gente carrega nos nossos olhos maldade, a gente só enxerga a maldade. Então, é uma simbologia interessante essa simbologia do olho, da visão, do aspecto espiritual, também para o aspecto material. E aí vem os ensinamentos que a gente estava vendo no prefácio escrito por Emmanuel. Dentro da família não é família doriana. Família é ajuste. Família é estica e encolhe, é arranhar. A gente sai com roxo, com corte. Não do ponto de vista físico, claro. Mas estou falando do ponto de vista espiritual. E essas dores que a gente passa são as dores morais que vão ajudar a gente nessa renovação. A gente jogar o lixo fora, é a história do carvão, como ele fala mais adiante. Né?
É aqui na carne que a carne funciona como um carvão que filtra, que suga todas as impurezas, as vicissitudes e os vícios que a gente trouxe de passado. Então, as dores que a gente passa, seja as perdas de entes queridos, seja falta de fé, seja desarticulação familiar, seja no caso sério de obsessão, a gente tem que lembrar que isso tudo faz parte de um programa maior que foi definido por Deus. E nós temos que nos perguntar, para quê? Essa é a pergunta. Para quê? O que é que eu tenho que aprender com essa experiência? Porque dependendo da minha conduta mental, como a gente vai ver nos capítulos posteriores, eu posso alterar completamente o cenário e piorar muito mais o problema que eu já tenho. O problema passa de um tamanho de um mosquito para um elefante. Isso não é da vontade de Deus. Isso é o meu livre-arbítrio, o meu poder de ação mental e de criação, fazendo com que as coisas fiquem mais complicadas do que elas precisem. E essa criação mental, como a gente viu nesse capítulo, ela acontece com uma interseção uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Quando a gente entra no nosso quarto, pode ter espírito no nosso quarto, como a gente vai ver no capítulo seguinte, pode ter um espírito deitado do nosso lado. A gente prestar atenção. Qual é a sintonia mental que a gente tem? Para a gente saber qual é o tipo de testemunhas espirituais que estão perto da gente. Então, para encerrar, eu coloquei 3 coisas para nós pensarmos. A primeira é: qual é o meu programa nessa encarnação? Porque a gente sabe no fundo. Qual é? Para que eu vim para cá? A outra coisa é: como é que andam as minhas preces? Porque muitas vezes a gente faz a prece automatizada, a gente vai no centro, na missa, a gente vem num estudo como esse, mas a gente está de corpo físico e a cabeça está em outro lugar. E a gente está vendo a importância de nós termos a mente e o coração ligados num só sentimento, num foco, para que a nossa prece possa alcançar o objetivo que precisa. E a terceira coisa para a gente pensar, voltando, de que quanto mais nos foi dado, mais será pedido, quanto mais talentos nós temos, mais responsabilidade nós temos. Para a gente pensar quais são os meus talentos. Como é que eu posso fazer diferença? Diferença dentro de casa e fora de casa. E baseado nesses meus talentos, eu priorizar coisas que vão ajudar o meu crescimento. Porque, como ele falou, esses talentos vão ser cobrados depois. É um compromisso, é um privilégio, mas que a gente vai ter que dar conta depois, quando nós partirmos para o plano espiritual. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora eu vou abrir para as perguntas. Vou tirar todo mundo do mute. Alguém quer comentar alguma coisa? Ana, você sabe se existem algumas técnicas para descobrir qual é o nosso programa da encarnação? Meditação, uma coisa que pode ser feita? Eu acho que a meditação é uma boa, sabia? A gente descobre bastante coisa sobre nós mesmos quando a gente encontra esse silêncio interno da meditação. Isso eu posso falar por mim. Mas uma coisa eu posso te dizer, que normalmente o programa que a gente tem está diretamente ligado com algumas dificuldades que a gente tem. Bom, aquelas coisas que são mais doídas para mim são exatamente as que precisam ser trabalhadas. Porque o que eu já sei, o que eu já aprendi, é fácil para mim. E é por isso que muitas vezes a gente passa por situações semelhantes. Eu, você, a Jace, a Karina.
Mas nós tratamos aquele problema de formas completamente diversas. Porque o que pode ser difícil para mim, pode ser fácil para você, porque você já aprendeu. Então, o meu programa é qual? É ter paciência no momento da doença, é saber perdoar os pais quando eles não tiveram responsabilidade, é ter resignação quando eu não consigo o que eu quero, é ter fé no momento em que tudo parece que não vai ter jeito. Então, é você olhar para você e pensar, qual que é a lição? O que incomoda mais? É esse o seu programa. E aí tem o aspecto também dos talentos, né? Porque todo conhecimento que a gente adquire não é para ficar guardado para a gente. A gente pode fazer algum tipo de bem com esse conhecimento. E aí vem também a parte desse programa. Seja esse conhecimento dentro de casa, seja esse conhecimento fora de casa. Entendi. Mas a meditação eu acho que é uma ótima ideia. As coisas, a gente tem meditações em que nós podemos, antes de começar a fazer meditação, a gente coloca, qual que é o purpose da meditação. E depois que termina a meditação, as coisas ficam mais claras, mais nítidas. Porque a gente abrindo os canais, limpando a mente de todo esse barulho que a gente tem na vida, né? As preocupações, as bobagens que a gente se envolve, a correria do dia a dia, a gente consegue funcionar, né? A nossa mediunidade consegue ouvir o que eles estão tentando falar. E a meditação é uma ferramenta que ajuda a gente a escutar o recado que eles estão tentando dar pra gente. Mas do tempo que você estuda o espiritismo, a sensação que eles têm de nós aqui encarnados, que a gente está seguindo o nosso programa, mesmo que lentamente, ou a gente vem para cá e fica perdido? Cássio, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Repete. Não, assim, de acordo com os nossos mentores, assim, se tem alguma literatura que você leu, assim, quando olha para a espécie humana na Terra, os encarnados, eles acreditam que a gente está seguindo o caminho que a gente deveria seguir. Assim, a maioria está seguindo o programa que estava pré-estabelecido, ou a gente ainda está bem devagar para seguir o programa? Então, tem 2 livros do Divaldo que fala disso, e também tem mãe, como é que chama o livro daquela moça? Trabalhou com o Divaldo, que também... Odete, Ah, Vida Além da Vida. não é isso que eu tô pensando, não é outro. Cássio, tem alguns livros que me vêm na cabeça. Agora não, eu tô vendo a capa do livro, mas eu não lembro o nome do livro, tá? É uma colaboradora dele que desencarnou e que vem contar como foi a passagem dela? Não, é outro. E a vida continua? Não, mami, é Não é um não? recente do Divaldo. E, Ah, não. Colaboradora, assim, não sei. e eu vou procurar o nome do livro quando eu voltar para casa, que a gente tá viajando, e aí eu mando para você, tá bom? Tudo bem. É só por curiosidade mesmo. Mas a ideia é, não, a gente não tá fazendo as coisas do jeito que tinha que fazer. Como humanidade, a gente tá indo passos de tartaruga com o pé quebrado. Continua evoluindo, o progresso continua andando, mas tá... E animador. Oi? Que animador essa sua frase, né? Aí é a gente que tem que fazer a nossa parte, né? Porque cada um de nós, quando melhora a qualidade da vibração, a gente melhora a qualidade da vibração da Terra, né? Então, nós fazendo bem, nós estudando, nós vivendo esses ensinamentos, mais do que estudar,
né? Não é essa meia hora por semana que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a gente aplicar esses ensinamentos que a gente está aprendendo hoje. O ensinamento da prece, o ensinamento da resignação, de perdas dolorosas, né? Coitado desse marido. Ele perdeu a esposa e perdeu o filho afogado. Jesus, que coisa horrorosa, né? Então, quando a gente traz isso para a realidade, que dor é essa? Que peso é esse dessa pessoa? Né? Quantas pessoas não jogariam a toalha num momento de dor tão grande como essa? Então, qual é a lição? Mas isso são os católicos. Essa lição que precisa ser aprendida por esse homem, qual é? Né? A gente não sabe direito. O que a gente sabe é que a lição vem, a lição do perdão, a lição da resignação, a lição do amor, para que ela seja vivida, né? Se a gente não viver, não adianta vir a lição. Que aí a gente vai ter que fazer de novo. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Parte não. Tá bom. Então são 8 horas. Geice, você faz a prece final pra gente, por favor? Sim, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok. Obrigada, Senhor. Jesus amado, muito obrigada por esse momento de aprendizado, de foco, disciplina que a gente tem de estar aqui junto, compartilhando. Acima de tudo, lendo os seus ensinamentos. Agradecer toda a equipe do André Luiz, que eu tenho certeza que nos acompanha. A gente estuda um pouco mais, tudo que ele nos ensina a cada dia. E que todos os nossos anjos da guarda nos ajudem a não só ler, discutir e conversar sobre esses ensinamentos, mas vivê-los no nosso dia a dia. Com nós mesmos, através da prece, com a nossa família, e com todas aquelas pessoas que a gente interage, que a gente tem a oportunidade de fazer o bem e de agir em amor. Agradeço muito por cada um aqui reunido, também por todos os nossos amigos que não puderam estar aqui hoje. A gente sabe que quando a gente faz esse estudo, temos equipes espirituais aqui nesse momento e elas nos acompanham também na nossa casa, no nosso lar. Então, pedir para que todas essas equipes espirituais estejam presentes na casa de cada um de nós e dos nossos amigos que aqui não puderam estar hoje, para que a gente possa ter um sono edificador, que eles usem o nosso sono, o momento que a gente dorme, para nos ajudar também, com passes energizantes, para que amanhã seja um novo dia e novamente uma oportunidade de aqui nessa encarnação nós continuarmos evoluindo e crescendo em amor e na sua palavra. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus. Cada